Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, Isaías capítulo 12, versos de 2 a 6, ele nos diz: louvem, invoquem e anunciem. O texto diz assim: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, ó Senhor, é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão a água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anuncie entre as nações os seus feitos e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas grandiosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Senhor de Israel em meio de vocês. Esse texto de Isaías, ele é um cântico de ações de graças. Isaías repete 2 vezes no verso 2 a expressão: o Senhor é a minha salvação. Esta é uma frase que foi cantada pelos os hebreus quando os egípcios foram tragados pelas águas do Mar Vermelho. Os hebreus passaram em terra seca e quando os soldados hebreus foram ultrapassar, eles foram tragados pelas águas. E aí então os hebreus cantaram exatamente isso: o Senhor é a minha salvação. Mas não só isso, Isaías diz que o Senhor é a minha força e o meu cântico, por isso confiarei e nada temerei. Quando confiamos no Senhor, Ele é a nossa força. Aquele que confia no Senhor, ele não teme o futuro, ele não teme o dia de hoje, porque ele sabe quem é o Senhor. E quando Isaías diz que as fontes de salvação, ele está falando de Jesus. Jesus é a fonte da salvação. Ele é o Senhor. E esse Senhor, ele deve ser louvado, invocado e anunciado. Primeiro, louvado. Louve a Deus. Na alegria, louve a Deus. Na tristeza, louve a Deus. No desespero, louve a Deus. Na bonança, louve a Deus. Depois de louvar a Deus, invoque a Deus. Clame ao Senhor, peça a presença dEle, peça as bênçãos dEle. Primeiro você louva, depois você invoca e aí então você anuncia. O nome do Senhor deve ser anunciado. Ele deve ser conhecido entre todas as nações, entre todos os povos, e nós somos as pessoas que devem fazer isso. Deus não enviou anjos para que a salvação fosse pregada, ele enviou o seu Filho. E o seu Filho veio como pessoa e viveu entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Por quê? Pessoas escutam pessoas. E quem deve falar do amor de Deus somos nós. Paulo diz que os anjos gostariam de anunciar o Evangelho, mas que esse privilégio foi dado a nós, os seres humanos. Por quê? Porque nós é que convivemos. E mais, Satanás foi um anjo de luz. Ele poderia enganar muitas outras pessoas se os anjos tivessem essa missão, mas essa missão não foi dada aos anjos. Essa missão foi dada aos seres humanos. Por isso, louve sempre, louve ao Senhor. Depois que você louvar ao Senhor, invoque ao Senhor. E depois anuncie ao Senhor. Fale das suas grandes maravilhas. E é interessante que Isaías diz isso, que nós temos motivos de sobra para louvar ao Senhor. Você já imaginou quantos motivos você tem para louvar ao Senhor? A vida, a saúde, a família, o trabalho, a paz, a igreja e o maior de todos os motivos que nós temos para louvar o Senhor, a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. E esse é o motivo de alegria. Essa alegria nos dá paz, nos dá tranquilidade. O mundo, as pessoas lá fora estão sempre correndo e sempre angustiadas. Nós temos certeza da eternidade. Não precisamos nos preocupar com o futuro. A eternidade está garantida ao lado do Senhor. Por isso, o Senhor nos dá esses motivos para agradecer. Agora, precisamos não só agradecer, mas também testificar. Quando prendem os da casa de Jason, lá em Atos, e
chegam, prendem depois Paulo, né? Eles prendem Pedro e abatem Pedro, e ao soltar Pedro, eles dizem para ele: não fala mais desse nome. E Pedro e João dizem: porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O cristão que não fala daquilo que Deus está fazendo na sua vida, ele é um péssimo servo do Senhor. Por isso, louve ao Senhor e testifique do Senhor. Por isso, nós podemos gritar bem alto: pois o Senhor, nosso Deus, é grande. Ele é o Rei de toda a terra. Amanhã, a Renata estará com vocês e eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Tenham uma boa noite e que esse espírito natalino possa invadir a nossa vida em Cristo Jesus. Fique em paz.